avançar para hoje. E vamos recapitular aqui um pouquinho. Isto são apenas aqui umas lembranças. Primeiro, que não devemos misturar métodos em uma mesma leitura. Se estamos a usar método europeu, usamos apenas o método europeu. Não vamos fazer ali num Peladin, colocar na posição 1 e 3 um arcano maior e menor, e depois nas outras posições apenas arcanos menores. Vamos ficar apenas com um método em cada leitura. Isso não significa que na mesma consulta vocês não possam alterar de métodos. Certo? Imagina, vocês fazem um Peladin e fazem, portanto, com o método europeu, e a seguir fazem uma outra leitura, ou até outro Peladin para outra pergunta, e a vossa intuição diz-vos que vocês naquele momento preferem utilizar o método americano, embaralhar as cartas todas, podem fazê-lo. Na mesma tiragem é que não. Peço desculpa, eu até coloquei ali uma mesma leitura, que seria uma mesma tiragem, não é? Não devemos nunca ler o arcano menor como seguimento, certo? O que é que isso significa? Quando nós estamos, então, aquilo que nós também vemos é o arcano maior vai nos dar a ideia, vai nos dar a resposta principal, o menor vai nos mostrar como aquilo se vai materializar, como nós dissemos. Mas é algo que acontece em conjunto, certo? Por exemplo, se a pessoa pergunta se vai comprar um automóvel, nós usamos sempre este exemplo para ser simples, aparece o Sol e o 3 de copas, a pessoa diz sim, vai conseguir e isso vai lhe dar muita felicidade, vai ficar muito feliz com essa aquisição. E não devemos ler sim, vai comprar o Sol e depois, quando comprar o carro, vai se tornar uma pessoa mais feliz. Repararam aqui na diferença? Ele não se vai, ou seja, não é um seguimento, é uma resposta concreta. Vai comprar e vai ficar feliz com a compra. Não é vai comprar e depois com a compra vai se tornar uma pessoa mais feliz. Vamos tentar colocar a resposta das duas cartas numa frase só. As duas querem dizer a mesma coisa. Não é um seguimento. E o arcano menor não altera o significado do maior. Portanto, por consequência, o direcionamento da resposta. Como há pouco a Tânia colocou a hipótese do pendurado, se sair um pendurado e um 3 de copas, uma carta de celebração, não significa, por exemplo, imaginem que nós estávamos a ler como seguimento, errado. A pessoa com o pendurado e um 3 de copas poderia ler, não vai conseguir comprar o carro, mas depois vai e vai ficar feliz com isso. Não é o caso. Não vai conseguir comprar o carro, mas vai ficar feliz. Portanto, alguma coisa você vai descobrir que vai perceber que foi melhor não comprar. Entende? Portanto, não muda a resposta. Não é não. Se o maior nos diz não, é não. O menor não vai alterar isso. Vai apenas mostrar como é que isso depois se materializa então com o consulente. Vamos agora falar também do modo correto de ler as cartas contrárias, as cartas antagónicas. E vamos ver então que vai ser relativamente comum numa tiragem as duas cartas na mesma posição apresentarem mensagens, não é, que à primeira vista são incompatíveis. Por exemplo, nós aqui temos um Sol e temos um 3 de espadas. Então como é que nós temos uma carta que dá uma resposta positiva, uma resposta, enfim, que à partida parece feliz, e depois nos vem o 3 de espadas, que é uma carta contrária, uma carta de infelicidade. Antes de mais, tudo vai depender da pergunta, certo? Porque reparem, vamos supor que uma consulente nos pergunta se, por exemplo, o marido ou o namorado de alguma maneira a está enganando, a está traindo. Aparece-nos o Sol. O Sol é uma carta boa e diz-nos que não, ou é uma carta que de facto é positiva e diz-nos que sim. Por exemplo, determinada pessoa, eu não respondo a isto, mas vamos supor que alguém pergunta, determinada pessoa vai falecer, ou o meu marido está-me traindo, uma coisa assim muito má, horrível. E sai-vos um Sol. Vocês acham que a resposta deveria ser um sim ou não? É que a questão é que o que nós podemos ver é que o Sol é uma carta que de facto é uma resposta positiva, porque o Sol vem trazer luz às situações. Mesmo aquilo que está escondido vai ser clareado. Entendem? Portanto, se determinada pessoa está traindo, a gente teria de dizer que sim, porque estamos a trazer Sol a uma situação que estava escondida. E aqui o Sol já não tem uma resposta contrária, porque o Sol diz, olha, sim, está. E isso vai trazer aí muito sofrimento, vai causar grandes problemas. Aqui as respostas já não são contrárias. Não é? Agora, quando a resposta é, por exemplo, eu vou conseguir comprar o meu automóvel, o Sol diz, vai, mas isso vai lhe trazer sofrimento. Vai, mas você vai sofrer com isso.
E a pessoa diz assim, então, mas como é que eu vou, é uma coisa que eu quero e vou sofrer com isso. Tem a certeza que tem dinheiro? Tem a certeza que vai poder pagar as parcelas? É. Entende? Uhum. Ou seja, as cartas parecem contrárias, mas não são. O facto de uma coisa ir acontecer, ou de uma coisa estar acontecendo, não significa que não vai ter um resultado negativo que à primeira vista possa não parecer. Quanto aqui à maneira de ler, portanto a carta antagónica, será sempre então desse modo, que é, mesmo que uma carta seja muito negativa e depois traga um arcano menor positivo, significa que mesmo que uma coisa não vá acontecer ou vá acontecer de maneira negativa, em último caso, a pessoa vai perceber que foi melhor para ela e até vai ficar de uma maneira positiva. Depende se estamos a falar de sentimento, de mentalidade, o que seja, isso depois vai depender do arcano menor. Vamos supor agora aqui, olha, um sol e um 5 de ouros. Vamos colocar agora a mesma pergunta. Vamos basear-nos sempre ali no cliente que quer comprar um carro. Ele é muito chato e está sempre a perguntar se vai comprar o carro. Como é que fariam, vá, aqui o que resposta dariam ao consulente ali com o 5 de ouros como carta menor? Aqui o que nós temos é, mais uma vez, vai conseguir, mas, em primeiro lugar, aceita ajuda de pessoas que querem ajudar, porque senão você vai ter prejuízos. E repare que nós já não estamos apenas a falar daquela tristeza que aconteceu na carta anterior. Aqui estamos a falar de prejuízos mesmo materiais. Porque, por exemplo, enquanto se sair um 3 de espadas, significa que a pessoa vai ter tristeza, vai ter preocupação, vai ter questões mentais, ou seja, significa que ela vai comprar o carro, ela até vai conseguir pagar o carro, mas vai ficar com muitas dificuldades ali no dia-a-dia. Mas aqui no 5, significa que a pessoa pode depois nem conseguir pagar o automóvel, se não aceitar a ajuda de alguém, por exemplo, ou se não pensar bem na compra. Porque estamos aqui já a falar de perdas financeiras. Foi o que nós não vimos no Três de Espadas. O Três de Espadas estávamos a falar de preocupações mentais, porque é um naipe, não é? Mental. Portanto, é preciso sempre também ir ajustando esta leitura ao plano, não é, do arcano menor. É sempre importante nós focarmos isto para sabermos. Porque, à partida, duas cartas que possam parecer idênticas, que podem mostrar aí problemas, são problemas completamente diferentes. Porque um deles é o consulente perceber que pode não conseguir pagar, sem ajuda. E outra é o consulente perceber que vai ter dificuldades. Mas dificuldades, enfim, mas as coisas vão dando ali para organizar de alguma maneira.